Amém, gente? Amém. Tudo bem com todos? Na paz? Amanhã é segunda-feira, dia de iniciar, retomar as nossas atividades físicas, alimentação, consertar tudo que fizemos no fim de ano, correto? Quem já fez esse propósito? Ninguém. Alguns já fizeram, Ok. Amém. Geralmente a gente, em fim de ano ou no início de ano, a gente vai falar de coisas que a gente quer fazer, né, para o ano. Esse ano eu vou buscar fazer isso, esse ano eu quero mudar isso. A gente pensa em coisas que a gente quer melhorar e quer fazer. E isso é muito bom. Mas hoje eu gostaria de falar sobre algo que a gente não deve querer fazer. Né? Começar pela segunda parte. Que quando a gente quer saber o que fazer, se você não sabe muito o que fazer, uma boa solução é você saber o que não fazer. Então, meu tema para hoje, para a gente conversar neste momento aqui, não vai brincar comigo hoje, deixa eu colocar ele para trás para ver. Fica quietinho. Ele está agitado de fim de ano, será? O tema que eu quero conversar com você hoje é: não queira para a sua vida. Não queira para a sua vida. A biografia de Saul, parte 2. Por que isso? Porque nós vamos dividir a história um pouquinho aqui de Saul e vamos começar pela parte mais ruim, talvez, ou pela parte que a gente tem que observar o que não fazer. Como eu disse, se a gente quer aprender o que fazer, a gente sabendo o que não fazer, com certeza a gente já vai resolver muita coisa na nossa vida. E Saul, ao contrário do que a gente pensa às vezes, que a gente olha para Davi, que Davi foi o escolhido, Saul foi o primeiro rei de Israel. E Saul foi sim escolhido por Deus. Saul tinha tudo para dar certo, será o tema da segunda parte. O que está acontecendo? Tem alguma coisa diferente? Né? Tem dia que ele resolve dar as interferências. Saul tinha tudo para dar certo. Saul foi sim escolhido por Deus, rei top, no padrão. A gente vai ver numa segunda oportunidade o perfil, toda a história de Saul, como que tudo estava correto, tudo estava bom para ele. Até o contrário de Davi, em termos de perfil, Saul tinha. Mas o que aconteceu na sua história que ele perdeu essa caminhada? E é isso que eu quero trazer para nós nesse primeiro domingo do ano, né? Já tivemos nessas 2 semanas aí de virada, quem não pôde participar, nós tivemos o nosso culto no último domingo, foi uma grande bênção, o nosso culto da virada foi uma grande bênção. E hoje eu quero conversar então com você sobre isso. Não queira para a sua vida. Amém? O que a gente não tem que querer para a nossa vida, olhando para a história de Saul? A falta da presença de Deus. E os textos estão aí porque a gente, como é uma questão biográfica, a gente precisa olhar alguns textos da história de Saul, o primeiro rei de Israel, um rei escolhido por Deus. Primeiro texto, primeiro versículo, 1 Samuel 16, versículo 14, diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. O Espírito de Deus se retirou de Saul, a presença de Deus se retirou dele. No Antigo Testamento, só uma observação, o Espírito Santo era dado às pessoas com uma missão específica. Não foi como no Novo Testamento, que foi dado a todas as pessoas livremente. O Espírito Santo foi dado com uma missão específica até aquele tempo, até aquela missão. E quando Saul abandonou a missão, não dá para entender o que está acontecendo aqui hoje, né? Repreende aí, cadê os irmãos da oração? Quando Saul abandonou a missão dele, assim como Sansão, a gente vai lembrar de textos, né? O Espírito de Deus, a presença de Deus se retirou dele. Para a gente fazer um pouco de comparação com o Novo Testamento e aplicando para a nossa vida de hoje em dia, a gente diz, mas ainda bem que eu estou no Novo Testamento, não tem problema com isso, eu posso viver do jeito que eu quiser, que o Espírito de Deus não vai se retirar da minha vida, tal. Mas eu quero fazer alguns adendos aqui, algumas observações, apenas como citação.
Efésios 4:30 fala para os cristãos no Novo Testamento não entristecer o Espírito Santo. Não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, mas de que forma? Não entristeça o Espírito. Dependendo do tipo de vida do cristão, ele pode sim estar colocando o Espírito de escanteio, entristecendo o Espírito Santo na vida. 1 Tessalonicenses 5,19 diz para não apagar o Espírito Santo. Não apagar o Espírito Santo. Está incomodando demais hoje, né? Qualquer coisa eu vou... Amém? Vamos trocar aqui para... Está incomodando, né? Os irmãos da oração não repreenderam o negócio. 1 Tessalonicenses 5,19, não apagar a ação do Espírito Santo. Então pode ter um cristão no Novo Testamento que recebeu o Espírito Santo, a presença de Deus, vamos pensar assim, e está entristecendo a presença de Deus, pode apagar a presença de Deus na vida dele. E aí mais forte, 1 Timóteo 4,1, esses textos eu não coloquei ali, só para a gente citar aqui, fala que nos últimos tempos, se falando lá no Novo Testamento, muitos abandonarão a fé, ou apostatarão, e seguirão espíritos enganadores, ou seja, abandonarão o Espírito Santo, a presença de Deus, para seguir espíritos enganadores, não Espírito Santo. Ok? Está claro isso, gente? Abandona a presença de Deus para seguir espíritos enganadores. E já que hoje é ceia, me veio mais um texto à mente, que é o texto de 1 Coríntios 11, no versículo 30, que fala que pela incompreensão do corpo de Cristo, por não viver uma fé autêntica, conforme toda a Escritura, muitos estão fracos, doentes, e muitos já dormiram, falando aqui de morte física mesmo, por causa de uma vida de pecado, se afastando da presença de Deus. Forte? Por isso que eu disse, não queira para a sua vida, e nem eu para a minha. A falta da presença de Deus. Ou seja, esse texto é complicado, porque ele diz que um espírito maligno vindo da parte do Senhor. A palavra maligno aqui não cai bem, não é uma boa tradução, é um espírito atormentador. Mesmo assim, não resolve muito a nossa situação, porque a gente fica, como assim? Aí a grande questão é, foi Deus que enviou, como Jó, né, no livro de Jó vai dizer, eu recebi o bem de Deus porque eu não recebo o mal, entendendo que tudo vem da parte de Deus, mas dependendo da sua linha bíblica teológica, eu não entendo que Deus criou o mal, ok? Então, foi Deus que enviou, ou há aqui uma permissão de Deus, ou ainda, é uma percepção deles da época. Ou seja, quando Deus se retirou de Saul, ele começou a ficar atormentado, e a percepção deles é que Deus colocou aquele mal em Saul. Está entendendo? Como nós dizemos hoje em dia, inclusive, é um propósito de Deus. A pessoa acabou de perder um ente, acabou de acontecer um grande problema, aí vem aquele irmão nos consolar. Aceita o propósito de Deus. Há controvérsias, deixa para o café com Bíblia, para a escola ministerial, você pergunta lá para o Jonatas, ele que é o professor, ele que é o mestre, ele e toda a equipe, eu sou só o pregador aqui hoje, amém, gente?